Algo bem interessante é que a teologia, ela deve ser feita por todos, todo e qualquer cristão. A pessoa, para ela estudar teologia, ela não precisa ser um expert, ela não precisa ser um universitário, ela não precisa ser só aquele que tem um cargo eclesiástico alto, ela não precisa ser alguém que, só se for aquela pessoa que tem um cargo eclesiástico, não. A pessoa, para ela estudar teologia, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa simples, uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem nenhuma leitura. Essa pessoa também, ela pode e deve fazer teologia, porque a teologia, ela é para todos, todo aquele que tem em si o desejo de ir a um nível mais profundo. A teologia é tanto para para leigos quanto para mais intelectual, ou seja, independente do cargo eclesiástico da pessoa, independente do nível de estudo que ela tenha, qualquer pessoa que tenha interesse em aprender, em se aprofundar na palavra, pode sim fazer teologia, tá bom? O estudante de teologia, ele deve compreender as escrituras, colocar em prática e compartilhar o conhecimento com outros. Tem pessoas que ela estuda, mas ela guarda aquele estudo para ela. E aí ela não compartilha com ninguém, ela não fala daquilo com ninguém. E o estudante de teologia, ele deve sim compartilhar o seu conhecimento com as pessoas. Ele deve estar falando do seu conhecimento, ele deve se ensinar para as pessoas o que ele aprendeu. Para isso nós estudamos teologia, nós não estudamos a palavra para ficar com ela apenas guardada dentro de nós, mas nós podemos e devemos compartilhar essa palavra, esse conhecimento com outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento, ou mesmo quem já tem o conhecimento, ter um diálogo com alguém que tenha conhecimento mais do que nós, é até bom, porque nós acabamos por aprender ainda mais. Lá em Mateus 22, 29, Jesus faz uma declaração assim: erreis por não conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras vai muito, muito além de um simples devocional diário, vai muito além disso, tá bom? Muitos até deixam para ler a Bíblia Sagrada quando chegam na igreja, que eu já falei no vídeo anterior, né? Como cristãos. Essa atitude é muito vergonhosa. Um cristão, ele jamais pode fazer uma coisa dessa. Um cristão, ele não pode. Nós que nos declaramos cristãos, propagadores do evangelho, como que eu vou pegar a minha Bíblia para lê-la apenas quando eu chego na igreja? Ali no momento da leitura inicial, eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Ah, tá na hora da pregação, eu vou procurar aqui. Aí a gente vê nessa hora muitos que a gente pede para abrir. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Neemias, né? Digamos aqui Neemias, que fica antes de Esté, antes de Jó, antes de Salmos, né? E aí você vê a pessoa, é interessante, porque tá aqui, né? O livro de Neemias. Aí você vê a pessoa lá no Novo Testamento, sabe assim, lá no final do Novo Testamento. Aí você claramente, você vê de lá, ou até mesmo quem está do seu lado, você vê lá que a pessoa está lá no final da Bíblia procurando o livro de Neemias. Ou ela não faz a menor ideia de onde está. Se você, pregador, pede para abrir a Bíblia no livro de Ageu, meu Deus do céu. Sofonias, tem gente que pergunta, esse livro existe na Bíblia? Então, assim, é vergonhoso para nós cristãos termos essa prática. É vergonhoso, porque em toda religião eles são extremamente ensinados a entender aquilo ali, aquele ensinamento, aquelas regras, o credo deles. Em toda e qualquer religião eles são muito rígidos, tem religiões terrivelmente rígidas.
aonde a criança, para aprender, eles são espancados. Eles têm que decorar aquele texto, eles são espancados e é na cabeça. Tem muitos que até morrem. Uma vez eu vi um relato de um pastor falando que lá nesse país, eu não me recordo bem se foi lá na África, eu não posso afirmar com certeza qual era o país, mas ele fala assim, né, aonde que era esse país, né? Mas ele fala assim, que lá a criança, ela aprende muito cedo e ela tem que decorar aquele texto todinho, ela tem que decorar. E a criança que na hora de citar o texto lá na sala de aula, se ela não souber citar aquele texto, se ela se embananar ou errar alguma coisa, elas são espancadas, eles apanham na cabeça. Tem uns que apanham tão forte na cabeça que eles acabam por ter traumatismo craniano e alguns até morrem. Alguns deles até morrem, de tão sério que é. Então eles são obrigados a terem todo aquele credo daquela religião, todas aquelas regras, né, daquela religião, eles são obrigados a terem na mente deles. E nós, como cristãos, nós temos essa obrigação. Ninguém vai dar na nossa cabeça, ninguém vai nos bater, não. Mas, veja bem, se nós estamos evangelizando no meio da rua e eu não tenho um conhecimento bíblico mais profundo, e eu, de repente, estou evangelizando e me deparo com alguém que é até afastado da igreja. E essa pessoa, de repente, ela tem até um conhecimento bíblico maior do que eu. E essa pessoa, eu digo isso porque isso acontece, e essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai usar a própria Bíblia para se justificar. E se eu não tenho um entendimento profundo dessa palavra, eu vou sair dali envergonhada. Às vezes até uma pessoa que nunca nem ouviu também a palavra. Às vezes é uma pessoa totalmente ímpia. E aquela pessoa, se nós, dependendo do nível da conversa que nós tivermos ali naquele evangelismo, se eu não tiver uma profundidade bíblica, eu passo vergonha. E não é só eu, é qualquer um de nós. Aí tem pessoas que deixam para ler a Bíblia, que leem até diariamente, né? Tem o seu devocional diário, e aí ela se contenta com aquilo. Não, eu já li meu devocional, então tá bom. Não, não tá bom. Não tá. Estudar a Bíblia, entender as Escrituras, vai muito além de um devocional. Vai muito além de você pegar a Bíblia uma vez ao dia e ler apenas aquele versículo, aquele devocional. É você pegar aqui a palavra e é você mergulhar nela. Não está entendendo? O Espírito Santo me ensina. Não entendeu ainda? O Espírito Santo abre a minha mente, abre o meu intelecto, me faça entender o que está escrito na tua palavra, o que nos foi revelado, que está aqui. Nós temos visto muito nos nossos altares pregadoras, que fala tudo aquilo que está na sua vontade de falar. Fala tudo aquilo que ele acha que é. E a palavra de Deus, ela acaba por ficar desejosa pelos que estão ouvindo. E é triste quando nós chegamos em um lugar para ouvir a palavra e nós ouvimos um tanto de baboseira. É triste, irmãos. É triste. Nós vemos pregadores que colocam na palavra, na pregação, coisas que não tem na Bíblia. É triste. Esses dias mesmo eu ouvi uma pregação que eu fiquei horrorizada. Era uma palavra muito simples, muito, extremamente conhecida. E ali o irmão colocou cada pensamento, ele colocou cada palavra naquela pregação que ele falava. E eu aqui esperando. E eu esperando ele dizer, não, irmãos, é porque o historiador assim, né, ele diz assim, ou alguns teólogos, alguns falam assim, ou ele mesmo diz assim, irmão, isso é o meu pensamento. Nem isso ele não falou. Ele o tempo todo afirmava que a Bíblia falava. Eu fiquei, meu Deus, mas esse momento nenhum tem na Bíblia.
Isso não tem na Bíblia, porque eu conheço essa história de có e salteado. Então não tem como dizer que isso é bíblico, porque não é. Só que a pessoa que não tem a leitura bíblica, que não tem o conhecimento, o que que ele vai fazer? Ele vai acatar aquilo ali, ele vai guardar, e para ele aquilo ali vai ser uma verdade, porque ele não tem entendimento. Então há um perigo muito grande no momento que nós assumimos a tribuna para pregar a palavra. Há um perigo muito grande de nós falarmos alguma besteira lá. Falarmos algo, não estou dizendo que você nunca vai errar, que você sempre vai ser perfeito em tudo, nunca vai dizer algo assim. Não, algumas vezes, uma vez ou outra, acontece, tá? Mas a partir do momento que nós temos um estudo bíblico aprofundado, esses erros têm muito menos chance de acontecer, entendeu? Tem muito menos chance. Então, nós como ministro da palavra, como cristãos, essas atitudes que eu citei agora são vergonhosas, nós não podemos adotá-las para nós, tá bom? Alguém já disse que a maior razão para se estudar teologia é o valor intrínseco do conhecimento sobre Deus. Deus se revela a sua criação através das Escrituras. Ou seja, conhecer as Escrituras é conhecer a Deus. Isso é teologia. Quando aquele estudo te leva a conhecer a Deus, quando aquele estudo te leva a se aproximar de Deus, a olhar para si e arrepender das velhas práticas e buscar em Deus a santidade, isso sim é a verdadeira teologia, porque toda teologia ela tem que ter esse efeito na nossa vida, tá bom? A teologia tem como função unir os irmãos para que vivam em comunhão. Também tem por objetivo da propagação do evangelho, serviços voluntários de caridade. Exemplos disso é o diaconato, tá bom? É um exemplo muito grande do serviço de caridade. Isso aí é com o diaconato. A gente vê muitos erros nas igrejas hoje nessa questão, tá bom? A gente vê muito erro. Só que aqui nós estamos aprendendo que a teologia, ela é para isso. A teologia, ela nos aproxima dos nossos irmãos. Ela nos ensina a ser humilde. Ela nos ensina a amar o nosso próximo. Ela nos ensina como cuidar do nosso próximo. Por quê? Porque é um estudo da palavra de Deus. Então, tudo que foi estudado dentro da palavra de Deus, ela vai nos ensinar apenas coisas boas. A questão dos serviços voluntários, a caridade, isso aí é um serviço para o diaconato. E nós vemos muito esse erro dentro das nossas igrejas, porque geralmente a gente vê os diáconos parados. Geralmente tem lugares que a gente chega que o diácono pensa que o lugar dele é ou no altar, ou então ali na portaria servindo, recebendo quem chega e tal, beleza. Ou só servindo água, porque o diaconato ele tem muitas funções, né? Servir água, limpar um chão que derramou uma água ou sujou alguma coisa, servir alguém. O diaconato ele é servir alguém. Ele é servir o próximo. A função do diaconato é o tempo todo servir. Só que esse servir, o problema é porque ele está muito limitado dentro de 4 paredes. O problema do diaconato hoje, em alguns lugares, não podemos generalizar também, né? O problema do diaconato hoje, em alguns lugares, é porque ele está limitado em 4 paredes. E o diaconato, ele não é isso, porque a pessoa consagrada ao diaconato, aí logo ela liga aquilo a servir água, a limpar um chão, a ficar na portaria, a servir alguém e tal, aquela coisa. Só que o diaconato, ele vai muito além disso. Muito além. Eu ainda vou fazer um estudo também aqui sobre o diaconato, tá bom? As funções do diaconato, o porquê e tal, eu vou fazer direitinho, ainda vou fazer esse estudo aqui ainda. E o que acontece? O diaconato, ele vai muito além disso, porque quando nós vemos o diaconato lá no Novo Testamento, nós vemos eles para servir. Eles servem. Então, nós estamos aqui para quê? Para servir. Essa é a nossa missão. Servir. Tá bom? E como eles saberão
exercer as suas funções sem passar por um estudo teológico, diaconato, né? No caso, a diaconisa ou o diácono. Como que eles vão saber as suas funções? Como que o diácono e a diaconisa, eles vão saber como servir, qual a verdadeira função, se ele não passa por nenhum estudo teológico? Então, o diácono, a diaconisa, para eles entenderem as suas funções dentro da igreja, para eles entenderem o propósito deles na igreja, o propósito qual eles foram chamados para ser, que é servir, como que eles vão saber se eles não tiverem um estudo? Precisa ter um estudo teológico. É dentro desse estudo teológico que eles vão aprender que o diaconato, ele é o mesmo que mordomo. E nós somos mordomos de Cristo. E você chega em uma festa, em um lugar, você vê ali um mordomo, você vê numa casa, né? Você vê uma casa, tem um mordomo ali, o que o mordomo faz? O mordomo, ele serve. O mordomo o tempo todo, ele serve as pessoas ali. Você chega em um lugar onde tem um mordomo, você não vai ver um mordomo dando ordens. Você não vai ver. Você vai ver o mordomo servindo, e essa é a nossa função. Só que, como eu falei, tem-se muito essa limitação do mordomo, do diaconato, porque eles têm se limitado dentro da igreja, dentro de 4 paredes, acreditando ser a missão delas aquilo ali, dentro da igreja, e é como se não passasse disso, mas é um engano muito grande, porque o diaconato, ele vai muito além disso aí, tá bom? Então, tem que ter todo um estudo para falar de todas as funções do diaconato, tá bom? Outra função da teologia é que sejamos cheios do Espírito Santo e darmos testemunho disso. Como que nós vamos ser cristãos sem o Espírito Santo? Como que nós vamos ser teólogos, propagadores da palavra se não temos o Espírito Santo? Nós precisamos de ter o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para propagarmos o Evangelho, para darmos testemunho, para podermos falar de Cristo Jesus. O Evangelho hoje tem sido muito banalizado porque as pessoas, os próprios cristãos têm banalizado esse Evangelho. Os próprios cristãos têm deixado de lado as suas origens, as origens cristãs, a base bíblica tem deixado de lado. E nós não podemos esquecer que um teólogo, ele jamais pode ser vazio do Espírito Santo. Um teólogo jamais ele pode ser vazio de Deus. Um teólogo, ele jamais pode ter um estudo superficial da palavra. Um teólogo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E ele tem que ter profundidade na palavra, para que a sua palavra tenha validade, para que ele tenha crédito. Aonde ele chega, ele precisa sim ter o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus morando dentro dele. Ele precisa ser cheio, precisa transbordar do Espírito Santo, para que aonde ele chegue, ele tenha autoridade para falar. E o teólogo, ele tem essa missão. O teólogo, ele tem essa obrigação. O teólogo, ele tem que se aprofundar na palavra. E quando eu digo se aprofundar na palavra, não é apenas pegar a Bíblia e ler, mas é como eu já disse em vídeo anterior, é ter livros, ter materiais que auxiliem, que ajudem nessa caminhada. Porque tem coisas na Bíblia que a gente não vai compreender, mas quando a gente vai para os livros de normas, de costumes, por exemplo, o livro Manual do Costume Bíblico, meu Deus, quanto ensinamento que tem ali. A gente aprende como que eram feitas as casas, como que foi que aquele paralítico que eles desceram ele, 4 homens desceram ele pelo telhado e para Jesus curar ele. A gente, quando olha pela nossa cultura, a gente vê assim, a gente já imagina o telhado, né, aquelas telhas, e aí eles tirando as telhas e dando um jeito de lá de cima e descendo ele. Não, não é assim. Quando a gente vai estudar a cultura hebraica,
quando a gente estuda a cultura israelita naquela época lá, a gente vai entender que as casas tinham facilidade, não eram assim como a nossa, não é, entende? Então era tudo diferente, uma cultura totalmente diferente. Então, para mim compreender a cultura deles, eu tenho que estudar a cultura deles. E não está na Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia, que eu tenho que procurar nos livros históricos, nos manual de costumes, entendeu? Para mim poder ter uma compreensão, para mim entender o que aquele escritor daquele livro estava querendo dizer. Como, por exemplo, por que Paulo fala para as mulheres colocarem o véu na cabeça? Por que Paulo fala isso? Será que nós somos obrigadas a usar esse véu até hoje? Será que todos os cristãos no mundo é obrigado a usar o véu? Por que Paulo fala isso? A gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas, a gente vai ver tudo isso aí. Então tem muita coisa que a Bíblia não explica, mas quando a gente vai procurar nos livros, a geografia, o tanto que Jesus andava de uma cidade para outra, ele ia de quê, qual era o meio de transporte, então tudo isso, para nós que somos teólogos, estudantes da palavra, nós temos que ter tudo isso em nossa mente. Nós temos que estudar tudo isso. Não é que nós vamos pegar o microfone e vamos jogar tudo isso lá, não, porque isso não vai edificar a igreja em nada, mas isso vai nos dar um norte, isso vai nos levar a ter pregações mais precisas, mais bem explicadas, porque o povo gosta de coisas simples. A igreja em si, ela gosta de ouvir coisas simples. Então é na simplicidade que nós conseguimos explicar o que precisa ser explicado e que eles saiam de lá cheios da palavra. Então a importância de nós estudarmos a palavra, ela vai muito além do que nós pensamos ou imaginamos. É como eu falei, não é só um devocional diário, não é só uma leitura diária, não é só você pegar a Bíblia e ler ela ali na hora do culto, não é. Vamos ter profundidade bíblica, vamos estudar a Bíblia com muita profundidade para que nós venhamos ter uma compreensão melhor da palavra do Senhor, amém?